Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos compartilhar aqui mais uma... Continuando aqui, né? Queria que os irmãos abrirem as suas Bíblias aí em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos lá? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, como o pastor pediu, né, para cada um de nós aqui, estamos trazendo uma palavra de edificação. Na verdade, as palavras têm vindo, né, nos chamando, nos convocando a esse tempo de servir, né? Como já foi falado aqui, a irmã Célia falou, às vezes nós temos essa questão de desculpas, né? Eu mesmo, até pouco tempo, estava num outro trabalho, né? Que estava com algumas dificuldades, e agora comecei a trabalhar à noite. Só que Deus, Ele tem chamado não somente a mim, como eu creio que boa parte dos irmãos, né? Por isso que aqui, né, esse último versículo aqui fala, né? Aqueles que tiveram ouvido, ouça. E Deus tem falado, né? É até interessante, porque na sexta-feira, na reunião da célula, né? Eu até conversei com o pastor Wagner, justamente sobre essa questão, que Deus tem sido muito claro, irmãos. Deus tem sido muito claro com relação àquilo que Ele quer de cada um de nós, até pelas necessidades da igreja. E aqui já vamos aqui para a palavra, né? Aqui no versículo 15, sei de tudo que você faz. É interessante que eu tenho dois testemunhos a respeito disso, né? Primeiro, que eu não tenho um hábito, né? Os irmãos sabem, de ficar aqui na frente, é algo muito difícil, né? Para quem não tem hábito, então, é mais complicado ainda. Então, por minha vontade, eu não estaria aqui na frente. Só que foi interessante que, como diz aqui, né? Sei de tudo que você faz, mas não somente do que a gente faz, mas do que a gente fala. E um bom tempo atrás, eu conversando com um irmão de outra denominação, sobre algumas coisas a respeito da palavra de Deus, ele falou assim para mim: mas você prega? Aí quando ele falou isso para mim, eu comecei a dar risada, porque jamais eu quero, né? Não é algo que eu gostaria de fazer. Aí passou alguns dias, o pastor Marcos me mandou uma mensagem: irmão Sérgio, você não queria trazer uma palavra? Aí ontem eu conversando com o pastor Wagner, porque o pastor Wagner, ele está convocando a célula, né? Porque o pastor Marcos convidou ele para liderar também os jovens, né? Os adolescentes.
E ele compartilhou algo que mexeu muito comigo, né? Que é assim, irmãos. Deus, ele colocou muito no coração do pastor Wagner essa questão de fazer coisas, né? De coisas para o reino, de planos, né? Só que ele falou algo que é uma realidade. Cadê a mão de obra? Né? E é muito fácil, né? Eu chegar e falar assim, mas eu estou trabalhando à noite. Mas será que não dá? No meu caso, irmãos, eu percebi que dá. Simplesmente a questão é a boa vontade. Para mim estar aqui na frente, por exemplo, já é essa questão. Eu não tenho hábito, é uma dificuldade. Só que o que acontece é o seguinte: quem é que capacita? Quem é o dono da obra? Quem está falando aqui? Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Quem é senão Jesus? O fundamento desta casa aqui é Jesus. O pastor Marcos, com todas as suas limitações, é um servo de Deus que tem sido fiel à palavra, como a irmã Célia falou. Eu já estou aqui há mais de 20 anos, e quem está aqui há um bom tempo sabe. Não foi uma nem duas vezes que o pastor Marcos expôs as suas dificuldades, coisas que a gente às vezes vê alguns homens de Deus colocando como super-homens. Isso é uma coisa que é contrária à palavra de Deus. O homem que realmente tem temor a Deus sabe, como o pastor Marcos mesmo falou de púlpito, né? Antes de ser pastor, ele é ovelha, porque ele sabe que o rebanho que está aqui reunido é do verdadeiro pastor. E Deus tem honrado isso dele. E através dele tem vindo outros pastores, outros irmãos com o mesmo temor. Então nós somos privilegiados nesse sentido. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vai nos capacitar. O que nós temos que fazer é vencer os nossos medos. Aqui cada um tem dons, tem talentos. E o tempo não vai ser amanhã, irmãos. O tempo é hoje. Agora vai de cada um. No versículo 16, aqui fala que, porque, aqui no 15, sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como a água morna, nem quente nem frio, eu o vomitarei da minha boca. Essa palavra, estava pensando, né? É muito dura essa palavra, mas como a gente vê aqui nos versículos abaixo, é a palavra de um pai que está repreendendo o filho, porque ele ama. Então, essa edificação que o Senhor quer nos dar, passa primeiro por essa autoanálise daquilo que nós estamos fazendo. Isso é muito pessoal e muito particular. Mas quantos de nós, irmãos, que já poderíamos estar servindo, estar contribuindo, estamos inventando desculpas? Só que com isso, irmãos, nós não estamos cumprindo o propósito do Senhor. É muito comum, eu creio que não só eu, mas os irmãos, quando a gente conversa com alguns irmãos de outras denominações, às vezes a gente ouve algumas coisas que a gente fica, não julgando, mas entristecido, porque são coisas que não tem nada a ver. Mas muitas vezes é fruto de alguns ensinamentos, porque aqui tem sido ensinado, primeiramente, que nós somos servos do Senhor. Nós não mandamos mais nas nossas vidas. Se nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor, é dele que é a nossa vida. Nós podemos apresentar as nossas dificuldades, e devemos apresentar as nossas dificuldades diante do Senhor. Mas a partir do momento que você tem a clareza e a convicção de que você pode fazer algo mais, mesmo na sua alimentação, você tem que se apresentar diante de Deus. Isso não sou eu que digo, é a palavra que Deus que diz. Porque o propósito disso
é o crescimento. Hoje tem muitos irmãos aí, como diz ali a palavra, né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Esse é o propósito. Se vocês não fazem isso, vocês vão ser jogados fora, vocês vão ser pisados pelos homens. Hoje em dia tem muitos irmãos, muitos cristãos, muitos evangélicos que têm sido ridicularizados justamente por não cumprir o propósito do Senhor. Porque esse propósito, irmãos, ele é doloroso. Eu posso falar por experiência própria. Boa parte dos irmãos sabem, eu sou casado, a minha esposa não serve a Deus. Só que o que acontece? Quem é a primeira pessoa que ela vai ter como referência de um servo de Deus? Sou eu. Então eu tenho pedido a Deus, eu falo, Senhor, me ajuda, porque ela tem que conhecer um Deus verdadeiro que é o Senhor. Mas se eu der um mau testemunho, se eu não for um marido, se eu não for um pai que o Senhor quer que eu seja, ela vai conhecer um Jesus que não é o Jesus que eu conheço. Mas para isso, só Ele pode me capacitar. Mas eu tenho, como já foi falado aqui também, orar, apresentar diante dEle quem realmente eu sou. E é algo que às vezes a gente nem comenta determinadas coisas, porque podem até, alguns irmãos podem até se decepcionar. Poxa, você tem esse pensamento, você teve esse pensamento, você teve essa atitude. Mas infelizmente nós às vezes cometemos erros que nós nos envergonhamos. Mas esses erros, esses pecados, eles têm que ser conhecidos diante de Deus. Se nós escondemos diante de Deus aquilo que nós fazemos, que é contrário à palavra dele, uma hora ou outra nós vamos ser confrontados. E uma coisa que eu também aprendi, meus queridos, é que quando a gente coloca diante de Deus algo que nós temos dificuldade, quando isso for exposto e alguém chegar para nós e falar assim, poxa, você é servo de Deus e você fez isso, você vai poder chegar com clareza e falar para essa pessoa, eu estou na luta, eu coloquei isso diante de Deus. Então você não vai se envergonhar porque você deu um mau testemunho, porque isso faz parte, está fazendo parte de uma luta que você está tendo. Mas, como diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai aperfeiçoá-la. Então, se vocês estão aqui, estão passando por lutas, mas têm admitido isso diante de Deus, o Senhor vai vir com a cura, vai vir com a transformação, porque esse é o propósito dele. Então, irmãos, fala aqui também no 18, eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Só vou falar esse último aqui, que até o pastor Marcos já comentou algumas vezes. Nós precisamos ter os olhos espirituais abertos. Nós precisamos desse colírio que o Senhor quer nos dar, para ter esse discernimento também. Hoje nós somos carentes de muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas, mas muitas vezes essas muitas coisas não estão na agenda de Deus, não estão de acordo com aquilo que Deus quer, porque vai requerer de nós renúncia, vai requerer de nós entrega para aquilo que realmente Ele quer. E como a gente aprende também na palavra, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E como diz aqui o 19, eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-te. Essa é outra questão, irmãos. Eu tenho clamado a Deus sobre esse sentido.
Às vezes eu sou muito precipitado. Eu tenho falado: Senhor, me dá um verdadeiro arrependimento, para que eu não fique apenas nas palavras, mas para que o meu arrependimento seja genuíno, para que as minhas ações glorifiquem o teu nome. Isso não é algo simples, não é algo fácil, mas é algo necessário, irmãos. Não vai haver crescimento se não houver renúncia. Não vai haver crescimento se não houver confissão de pecados. Como disse aqui a irmã Célia, cada um de nós temos áreas da nossa vida que nós precisamos abrir o coração diante de Deus, por mais triste e vergonhoso que seja, para que aí sim haja a cura. Gostaria de orar com os irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Jamais, o Senhor sabe, jamais eu imaginaria que um dia de domingo eu estaria na tua casa. O Senhor me deu uma família espiritual. Eu louvo, adoro o teu nome, exalto o teu nome por isso. Tenho aprendido com esses meus queridos irmãos e irmãs a caminhar. Eles têm me incentivado. Eu louvo ao Senhor por esta casa. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Marcos, que mesmo nas suas limitações, ele tem sido fiel à sua palavra, Senhor. E o Senhor também tem honrado a vida dele. O Senhor tem trazido também pastores para auxiliá-lo. Que o Senhor abençoe cada vez mais também o pastor Wagner. Pai, que o Senhor, através do poder do teu Espírito Santo, venha falar grandemente ao coração de cada irmão, naquilo que cada irmão, cada irmã pode dar um pouco mais. Tem sido, Senhor, falado das inúmeras necessidades da tua casa, meu Pai. E é tempo, Senhor, como tem sido ministrado pelo teu servo, o Senhor quer trazer pessoas. Os campos estão brancos, mas onde estão os trabalhadores? Os trabalhadores estão aqui, Senhor. Basta que cada um de nós, a começar em mim, se apresentemos diante do Senhor, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, porque a obra é tua e quem capacita é o Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor incomode, que o Senhor restitua a alegria da salvação, que o Senhor quebre, Pai, cadeias, correntes, grilhões de mentes, de corações neste lugar, meu Pai. Que aquele ardor, que aquela chama do primeiro amor retorne, Pai, dobrada, uma porção dobrada, Senhor. Um avivamento genuíno, Senhor. É o que nós necessitamos, porque o Senhor prometeu, Pai, fazer deste lugar uma luz para tantas trevas que nós temos ao redor. Por favor, Senhor, não nos deixe insensíveis, não nos deixe, Senhor, apáticos, não nos deixe, Senhor, sonolentos, diante de tanta dor e tanta tristeza que nós vemos ao nosso redor. Dai-nos um coração, meu Pai, quebrantado, um coração, Deus, sensível, um coração entregue à tua vontade, Pai. É assim que eu peço a Ti, no nome de Jesus, agradecendo, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. E com certeza, não somente eu, mas os meus irmãos também podem afirmar: até aqui, louvado seja o Teu nome, até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos provido o Senhor. Louvado seja o Teu nome.